Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vai depender do momento em que você estará vendo esse vídeo. Estou eu fazendo esse vídeo aqui para, primeiro de tudo, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em minha vida, né? Por as bênçãos que Ele tem me dado, né? Para a glória de Deus, aqui estou em minha residência, aproximadamente em 5 anos, moro nesse local. E aqui, quando eu cheguei aqui, eu fiz um pequeno sítio, né? Digo pequeno sítio por quê? Porque hoje eu tenho aqui pé de ata, pé de acerola, pé de limão, pé de graviola, pé de caju, pé de manga, pé de saputi e outras mais, né? Então, eu glorifico a Deus por as bênçãos que Ele tem me dado, né? Então, não somente bênçãos materiais, né? Porque nós aqui, as pessoas se apegam muito em bênçãos materiais. Mas aqui, a principal bênção que eu considero principal é a bênção da salvação, através de Jesus Cristo. E essa bênção, ela é dada para mim e também ela pode ser dada, ela é dada para você. Vai depender da forma como você quiser receber ou não. Então hoje eu estou aqui agradecendo a Deus. Por quê? Porque Deus ele tem entrado na minha vida e tem transformado a minha vida. E nessa tarde, você que está ouvindo, né, essa palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir as palavras de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir as palavras de Cristo, conforme está registrado na palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então, a palavra de Deus, ela é o que faz a diferença na vida do ser humano. Ao ouvir a palavra de Deus, você que está ouvindo hoje essa palavra, você é um bem-aventurado. Por quê? Porque você está ouvindo a palavra de Deus. E conforme diz a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir, então você está ouvindo a palavra e essa palavra ela pode trazer fé em sua vida. No momento que a fé é gerada na sua vida, você tem duas opções. Ou você alimenta a fé para ser salvo, ou você rejeita a fé para não ser salvo. Então é o que diz a palavra do Senhor. Você pode abraçar a salvação através de Jesus Cristo, ou você pode rejeitar a salvação. Conforme o livro de Marcos capítulo 10, versículo 17, nós podemos ver que um homem chamado na Bíblia, identificado na Bíblia como jovem rico, ele teve a oportunidade de crer em Jesus. Ele teve essa oportunidade. A fé, ela foi gerada no coração dele. Foi sim. Aí você vai me perguntar, mas por que a fé foi gerada? Por quê? Porque a fé, uma vez gerada, ela impulsiona nós a tomarmos alguma atitude. Então, para esse jovem rico, a fé foi gerada e impulsionou ele a ir ao encontro de Jesus. Ele sabia que Jesus era o bom mestre. Ele sabia que Jesus tinha a palavra de vida eterna. Então ele chegou para Jesus e disse: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Lá no livro de Marcos capítulo 10, versículo 17, você vai ver essa história. Aí o que é que Jesus faz? Jesus vai e diz para ele: sabes os mandamentos? Aí ele vai e diz: sei, tenho guardado desde a minha mocidade. Aí Jesus vai e diz: tudo bem, mas falta-te uma coisa. Vai e vende o que tens e o resto tu dá para os pobres. Depois tu vem e segue-me e tu terás um tesouro no céu. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus conhece o meu e o teu coração. Então, aquele jovem rico, ele dizia que guardava a palavra de Deus no seu coração. Todavia, não era assim na prática. Por quê? Porque ele guardava um ídolo maior. E na Bíblia existem dois grandes mandamentos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo é amar o próximo como a ti mesmo. Então, o que aconteceu aqui? Jesus colocou aquele homem à prova. E quando foi colocado aquele homem à prova, o que aconteceu? Aquele homem simplesmente não foi aprovado. Mas por quê? Culpa de Jesus? Claro que não. A culpa foi dele. Por quê? Porque a fé foi gerada, mas ele não alimentou a fé, de forma que a idolatria dominava a vida dele e ele não conseguia deixar que aquilo, que a palavra de Deus, que o próprio Jesus viesse fazer diferença em sua vida. Então, algumas pessoas perguntam, o que é a idolatria? Então, a idolatria nada mais é do que tudo aquilo que ocupa espaço na sua vida.
As pessoas às vezes idolatram um carro, um bem material, às vezes idolatram um ente querido, às vezes idolatram um ídolo e colocam tudo no local de Deus. Às vezes idolatram o próprio dinheiro, as próprias posses, a própria, vamos dizer, a própria pessoa em si. Às vezes idolatram o próprio corpo. Então, temos de ter cuidado para que essa idolatria, que é a mesma que tinha aqui no jovem rico, não venha estar em nossa vida. Então, nós precisamos mudar, nós precisamos dar uma volta em nossa vida através da fé em Jesus Cristo. Então, a fé em Jesus Cristo vem através de ouvir a palavra. Quando a pessoa escuta a palavra, então é gerado a fé. E a fé, como eu falei, pode trazer duas decisões: ou eu abraço a Cristo, ou não abraço a Cristo e fico na perdição, fico perdido. Então, nessa tarde, você tem a oportunidade de ser alcançado, de ser abraçado por Jesus através da fé. Através da fé. Então, a fé, conforme diz lá também no livro de Marcos, capítulo 15, versículo de número 30, a palavra do Senhor também nos fala sobre o jovem rico, né, como já falei. E também, lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39, vai estar contando uma outra história. Que história é essa? A história dos ladrões que estavam crucificados ao lado de Jesus. Enquanto um estava questionando Jesus, o outro estava crendo. Então, quando você ouvir a palavra de Deus, o que você deve fazer? Reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida. Peça perdão a Ele para poder ser perdoado. Deixe os seus caminhos pecaminosos para que você possa ir para o céu. Então tem pessoas que dizem que servem a Deus desde que nasceu. Todavia vive uma vida de pecado. Vive uma vida distante do Senhor. Então Deus, Ele quer fazer morada na tua vida nesta tarde. Deus quer fazer morada na tua vida nessa tarde. Então, conforme fala em Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz-nos a palavra de Deus: se hoje ouvides a sua voz, a minha voz, né, Deus falando, não endureçais os vossos corações como vossos pais no deserto. Então, se você está ouvindo a palavra de Deus essa noite, deixe ser gerado a fé. Quando for gerado a fé, então o que acontece? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir as palavras de Cristo. Então, quando essa fé é gerada, vai me trazer duas atitudes: ou eu aceito a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, ou eu nego a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, quando eu aceito a Cristo, o que acontece? O que acontece? Eu vou me arrepender. Quando eu me arrependo dos meus pecados, Deus, Ele vai agir em minha vida de uma forma sobrenatural. Eu ouvi, eu criei, eu me arrependi e agora eu vou me converter. Então tem de haver a conversão na vida do ser humano. O ser humano que não se converte, o ser humano que não se arrepende dos seus pecados, ele está destinado ao tormento eterno. Você quer ir para o inferno? Você vai me dizer assim: não, mas irmão Vando, o inferno não existe. Eu digo para você, se o inferno não existisse, Deus seria injusto. Sabe por quê? Porque como é que você iria conviver com as pessoas que são altamente perigosas e, ao finalzinho de tudo, aquela pessoa que é altamente perigosa, que não deixou os seus pecados, que morreu, viveu fazendo mal e finalizou a sua vida se suicidando. Ele fez tudo o que queria. E finalizou a vida ali, tirando a vida. Aí você acha que a justiça de Deus não vai predominar em relação a isso? Porque se não existia o inferno, então essa pessoa que morreu, fez tudo que era ruim e quando se matou, no finalzinho da sua vida, se matou, então cadê a justiça de Deus? Será se o ímpio vai juntamente com o justo para o céu? Ou será se o justo vai juntamente com o ímpio para o inferno? Então fique a reflexão nessa tarde. Você tem uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus, de crer na palavra de Deus, de se arrepender dos seus pecados e de se converter dos seus maus caminhos. Se você quer ter uma vida com Deus, você precisa renunciar ao seu pecado.
Porque o pecado, ele leva o homem para o inferno. O inferno realmente existe. O diabo existe. O céu existe. Deus existe. Deus é real. Então, nessa tarde, você tem a oportunidade de também, como o ladrão da cruz que se arrependeu, também se arrepender. Ouvir essas palavras e deixar Jesus entrar no seu coração. Aquele que matava não vai mais matar, aquele que roubava não vai mais roubar, aquele que mentia vai deixar de mentir e agora falar a verdade, aquele que dava o seu corpo na prostituição, homem que tem outras mulheres, mulheres que têm outros homens, pessoas que vendem o seu corpo, tem que deixar essas práticas, pessoas que faziam coisas e mais coisas que desagradavam não somente a Deus, mas como também o ser humano. Então tem que haver uma conversão na vida. Se você tem Jesus na sua vida, se você diz que tem Jesus na sua vida, então você tem que mudar. João falando, ele diz assim, ó, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Tem que produzir frutos. Se você não produzir frutos, se eu não produzir frutos, como vai ser mostrado que eu me arrependi? Deus está no céu, está vendo tudo que acontece aqui no meio dos homens. Então, que nessa tarde, a bênção de Deus venha sobre tua vida. Escute a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Se converta, se arrependa dos seus maus caminhos e se converta dos seus pecados, para que você também possa herdar a vida eterna. Que Deus vos abençoe a todos. Se você tem escutado essa palavra que tenho eu transmitido a você nessa tarde e decidiu em seu coração se voltar para Deus, eu vou fazer uma oração aqui nessa tarde e você também pode orar juntamente comigo. Pai, no nome de Jesus, aqui estou eu, entregando a minha vida a Ti. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. Risca o meu nome do livro da culpa e coloca, Senhor, o meu nome no livro da vida. Pai, no nome de Jesus eu te peço, me ajuda, Senhor, a fazer a Tua vontade. Que o Teu Espírito Santo entre dentro do meu coração e faça morada nele. Pai, para a glória do Teu nome eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. E você que ouve a palavra de Deus nessa noite, nessa tarde, você que é já uma pessoa ativa, assídua no caminho do Senhor, eu vou fazer uma outra oração juntamente com você. Pai, no nome de Jesus eu te peço, tome em tuas mãos essa pessoa, Senhor, que já teve um encontro contigo. Ó Pai, que quer estar na tua presença fazendo a tua vontade. Livra, Senhor, de todo mal. Guarda, Senhor, das garras do inimigo, livrando, Senhor, do homem sanguinário. Pai, desses vírus pertinentes na atualidade, dos homens ímpios que tentam, Senhor, contra a nossa vida. Ó Pai, no nome de Jesus, dá sabedoria, dá o entendimento, dá o conhecimento da tua palavra para essas pessoas. Para a glória do teu nome eu te peço e já te agradeço no nome de Jesus. E nessa tarde, a bênção de Deus venha sobre a tua vida, assim como veio na minha. Não somente bênçãos espirituais, mas a principal bênção que é a espírito. Não somente as bênçãos materiais, mas a principal bênção que é a bênção espiritual, que é a salvação que nós passamos a ter em Jesus Cristo. Quando nos arrependemos, quando ouvimos a palavra, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nos convertemos dos nossos maus caminhos, recebemos Jesus como Senhor da nossa vida e agora passamos a ter a alegria da salvação. E essa alegria eu quero transmitir para você nessa tarde. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família. Amém.